Cara, minha proposta é a seguinte: Piastri somou alguns pontos, segue líder. A minha proposta, eu não vou nem começar, eu vou debater, mas eu vou jogar para o Carlão aqui, porque o Carlão fica aí nessa, nessa posição aí de sentar no púlpito. Manda que eu mato no peito. Mata no peito. Se fosse o Norris largando na pole, tomando um passão ali no começo, o que a gente tava falando, malandro? Vai lá, Carlão. Se fosse o Norris. A gente estaria falando que foi, nesse contexto, nesse cenário proposto aí pelo Felipe, foi mais uma largada ruim de um cara que tem um histórico de largadas ruins. A questão é justamente o histórico que depõe muito contra o Lando Norris. Mas a sua provocação é interessante, porque a gente vê, nesse momento da Fórmula 1 2025, digamos, uma má vontade com o Lando Norris já instaurada. Até pelo retrospecto recente de resultado dele, erros de classificação, batida e tudo mais, erros patéticos, tipo não alinhar direito no colchete. Mas o Piastri, de fato, não foi o mais combativo. A gente até abordou isso, foi objeto de uma pergunta aqui antes da sua chegada, Felipe, se o Piastri vacilou. Eu ponderei a situação de campeonato, talvez tenha feito com que o australiano tivesse uma abordagem um pouco mais conservadora para evitar uma batida, zerar e assim deixar a possibilidade de vitória para o Norris, que na verdade é o perseguidor mais próximo hoje do Oscar Piastri. Mas com certeza, respondendo objetivamente a sua pergunta, a gente estaria falando, mais uma vez o Norris largou mal e arregou para o Verstappen. O Piastri não tem o histórico com o Verstappen que o Norris tem. Mas se a gente olha também para o score, né, o placar das disputas de primeira frenagem, Verstappen e Piastri, é muito parelho. Mesmo esse ano, a gente já teve corrida. Arábia Saudita. Então, a gente acaba passando pano porque vai acontecer dia que o Piastri vai se dar bem e tem dia que o Verstappen vai se dar bem. Hoje foi um dia que o Verstappen se deu melhor. Na Arábia Saudita, o Piastri se deu melhor. E por aí vai. É diferente do Norris, que é uma lavada do Verstappen. E o Norris, que é uma lavada de largadas ruins. Então, para mim é isso. O Piastri tem a questão de ter sido prejudicado por uma estratégia de pneus que claramente foi péssima. Eu quero a opinião da galera no chat, vou devolver para o Felipe também, que trouxe aqui a provocação e certamente quer entrar no debate. Mas vocês estão com a gente, vocês acham que se passa pano para o Oscar Piastri e, de certa forma, a má vontade com o Lando Norris? Comenta aqui, registrando apenas antes de devolver a bola aí, Felipe. A gente já tem a enquete aqui sobre o piloto do dia, a provocação no chat sobre a decepção do GP da Emília-Romanha e a enquete anterior, quem será campeão da Fórmula 1 2025, terminou com mais de 1.300 votos para 49% dos votantes, Max Verstappen, 42% Oscar Piastri e apenas 6% para Lando Norris. Na esteira aí do debate sobre se há ou não má vontade com o Norris, eu acho que o resultado dessa enquete também é representativo, Felipe. Sem dúvida, sem dúvida. O que eu acho é o seguinte, concordo que o histórico pesa. Concordo, mas é óbvio. E tem que pesar. Histórico faz parte, ele conta uma história. O que eu acho é que o Norris já apanhava antes do histórico. Entendeu? O histórico dele não era de 12 pataquadas para começar a apanhar. Então pode não ter sido na primeira. Mas ele apanhou. E, gente, quem vê pensa que eu defendo o Norris. Vamos lá, Carlão e eu, para o ímpar. Ganhei, Piastri. Hoje eu sou Piastri. Eu já falei que às vezes eu entro em debates que vão contra o que eu realmente acredito. Mas ele não tem um histórico, mas foi jantado. E assim, foi jantado, na minha opinião, por uma escolha equivocada ali de posicionar, porque se fosse a primeira curva, ele teria ali um álibi. Não, esses pilotos sabem a pista inteira na cabeça. Eles vão colocando o carro já pensando em 2, 3 curvas à frente. Então, quando ele se obriga a frear mais cedo, porque estava no lado sujo da pista, é porque ele se colocou ali. Agora, é inegável, e eu bato nessa tecla há muito tempo quando eu falava sobre o Norris e a conduta do Norris, é que Norris tem Piastri na cabeça, Piastri tem Norris na cabeça. Eles não podem lutar com o Verstappen como o Verstappen luta com eles. O Verstappen pode meter um banzai porque tem que meter um banzai, e o Piastri não tem. O Verstappen tem que meter um banzai porque o carro não é tão bom, é isso? Só para ficar tudo... O carro não ser tão bom, e é ele contra qualquer um ali. Então, dane-se, entendeu? E, ao mesmo tempo, ele sabe que os dois, quem zerar entre os dois, está ferrado dentro da McLaren.
Não que eu acho que a McLaren vai começar a optar por um tão cedo, mas se um abrir 30, 40 pontos, isso acontece. Então, para o Verstappen fazer isso acontecer, até é bom para ele. Então, eu realmente acho que o Verstappen jantou o Piastri. Não acho que dá para elogiar o que o Piastri fez, mas dá para compreender, óbvio. Eu não estou falando que o Piastri tem que ser detonado. Muito pelo contrário. Só estou falando que eu acho que várias vezes o Norris foi quando não deveria e, ao mesmo tempo, ele muitas vezes mereceu. Mas é isso. Acho que hoje, aquele começo do Piastri ali foi um começo ruim. E aí, depois... Porque a gente pode até olhar a classificação final e falar, gente, ele acabou atrás da corrida do Norris. Só que cai no debate que a gente teve do piloto do dia, que quando a gente for falar do Bortoleto, vai falar, o Piastri parou cedo e se deu mal. Isso ficou claro que quem parou mais rápido dançou. Sim. Entendeu? Aí depois, qual que é o nosso trabalho para avaliar que agora está tudo muito complicado? A gente está ao vivo e tudo mais. É quem conseguiria estender o stint e quem já não tinha pneu. Porque vamos combinar. O Russell sinalizou no rádio que porque o Russell teve que segurar ali, né? Foi o Norris que ele ficou segurando no começo, né? Isso. E aí ele fala assim: com esse ritmo eu não chego no nosso planning, né? No onde ele planejou. Então ele sinalizou ali também. Então vai ser um exercício nosso de entender quem a equipe chamou e quem de fato o piloto já estava no gargalo e achava que não ia render mais. É muito fácil falar que a equipe fez besteira chamando para o box, mas ela não chama também de alegre. Então isso vai ser um exercício da gente entender, tanto no tempo de corrida quanto nos rádios, que piloto sinalizou parar também porque já não tinha pneu. O Russell, a gente teve acesso ao rádio. Ele deixa muito claro que a coisa ia enroscar. Esse aspecto é bem pertinente, né? Porque o safety car, especialmente o safety car virtual naquele momento da prova, ele não só embaralha a corrida, como ele também nos dificulta a análise de potencial de cada piloto em cada stint, que é justamente o ponto que o Felipe aborda. A gente entra nisso já. Antes, queria registrar alguns superchats aqui. O RKP Projetos mandando mais uma vez manifestação sobre 93, outra de 93, Senna saindo da McLaren com 3 títulos. Mariá, ainda revoltado com o pneu macio usado no Bortoleto. Juro Sauber. Quem mais? Alexandre Corrêa. Felipe, deram uma estrela Michelin para um chefe que queima feijão. Muito Ele bom. tá falando isso do Russell, né? O Zé Renato Coelho de Souza. Por que 2 pesos e 2 medidas para o safety car? Esse questionamento a gente usa aqui para o próximo bloco, que é justamente essa questão do potencial de cada piloto nos stints referidos e tudo mais. O Volney Júnior. A vantagem da McLaren é em altas temperaturas. Chegando nas corridas do verão europeu, vai voltar a diferença de ritmo. É uma ponderação importante, que em Imola teve temperaturas mais amenas de fato. Joelson Carvalho. Piastri largou com o carro virado em direção ao Max. A tendência era fechar, mas o quê, Joelson? Manda aqui pra gente.